Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 26. Diz a palavra do Senhor: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem que tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que deveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso
falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ok, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 26 do livro de Atos a defesa de Paulo perante o rei Agripa. O rei Agripa foi convocado por Festo. Festo era o governador dali da região e o rei Agripa era o tetrarca, né? O rei que governava sobre aquelas 4 regiões ali que estavam sob o domínio do Império Romano naquela época. O Império Romano mandava então que alguns reis locais tomassem conta dos governadores e assim também das regiões mais distritais. Ou seja, o Império Romano ele tinha um sistema de governo em que ele espalhava todos os seus governantes e ele tinha esse controle total sobre todas as colônias romanas. Por isso, eles tinham também esse domínio e essa forma autocrática de governo sobre todas as suas colônias. E o que nós temos aqui é Paulo se colocando perante Agripa e explicando tudo o que havia acontecido. Na verdade, ele dá um testemunho da sua própria vivência e da sua própria conversão. No início do texto, nós vemos que Paulo se apresenta como um fariseu, aquele que cumpriu todas as regras do mais severo regime desta religião. Então, ele chama aqui de severa, a seita, né? A seita mais severa da nossa religião, que era o judaísmo. Ele viveu como um fariseu ortodoxo, aquele que era firme em tudo o que fazia. E não apenas viveu como ortodoxo, mas ele ostentava essa ortodoxia. Então ele era um fariseu da seita, ele era um judeu da seita dos fariseus, que era ortodoxo, né, que tinha ali a prática de adoração mais fiel possível aos originais, e eles acreditavam no Antigo Testamento como vindo assim como escrito da parte de Deus ao pé da letra. Então precisava ser interpretado ao pé da letra. Os fariseus se dedicavam fielmente a esse trabalho de interpretação da lei, mas eles tinham também outros documentos que corroboravam para a interpretação do Antigo Testamento. Nesse sentido, Paulo viveu de forma ortodoxa, de forma ostentadora e obediente aos princípios do farisaísmo. Depois nós vemos Paulo se apresentando como um opositor ao cristianismo. Ele se apresenta como alguém que perseguia os cristãos. Ele entendeu que a sua missão era levar os cristãos à cadeia, levar os cristãos à prisão e matar muitos santos. Então, quando eles eram julgados, ele votava contra os cristãos. Ele entendeu que nesse tempo ele deveria fazer isso, então ele se apresenta como sendo um opositor do cristianismo. No entanto, no caminho de Damasco, onde ele estava indo para perseguir mais cristãos, ele tem um encontro com Jesus. E neste encontro com Jesus, ele vê uma luz
muito mais forte do que a luz do sol, brilhando ao seu redor e ao redor de todos que estavam com ele. Ele diz que caiu por terra e ele diz que ouviu uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Aqui a ideia é de um touro indomável. Paulo é representado aqui pela figura de um touro indomável, um touro que não consegue se dominar nem mesmo com os aguilhões. Aguilhões são aqueles instrumentos grandes, agulhas grandes, usadas para domar os touros, aqueles touros que ficam não só nos rodeios, mas mesmo os bois e vacas, para que entrem no cerco ali, onde eles precisam estar, eles são cutucados o tempo todo por aguilhões. Esses aguilhões vão conduzindo os touros, os bois, as vacas para o caminho que eles precisam ir. E aí nós vemos a figura aqui desse touro indomável sendo domado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: Paulo, você vai resistir ainda mais a este aguilhão? E se você continuar resistindo, você vai só sentir dor, não adianta resistir. Eu vou continuar aqui te seguindo, eu vou continuar falando ao seu coração, eu vou te transformar, nem que você não queira. Não resista mais, não adianta resistir, porque eu vou continuar na sua cola. Mais ou menos isso que Jesus disse, e ele então entendeu que ele precisava entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus. De touro indomável, ele passa a ser uma pessoa importantíssima para o cristianismo, talvez o principal pivô da expansão do cristianismo por todo o mundo. Isso aconteceu depois que ele se considerava um ingênuo, um tolo, um inexperiente, e de repente ele se apresenta como alguém que foi obediente, porque ele obedeceu a todas as ordens de Jesus Cristo para que ele fosse até Damasco e depois recebesse a cura e a profecia vinda de Ananias. Mais para frente ele dá testemunho de tudo isso que aconteceu e, mais do que isso, ele passa a ser um orientador daquelas pessoas que se convertem ao cristianismo. E aí nós vemos o rei Agripa interrompendo, Festo interrompendo Paulo e dizendo: puxa, as muitas letras estão te levando à loucura. Paulo, você está lendo demais, o que você está falando não está fazendo muito sentido aqui. Isso porque Festo conhecia muito bem os judeus e conhecia também a doutrina dos fariseus. Afinal, ele estava sendo governador sobre uma colônia judaica. Além disso, ele tinha membros da sua família que eram judeus também, ou seja, ele conhecia muito bem o Evangelho, o Antigo Testamento, e conhecia também muito bem o caminho ao qual o Paulo estava se referindo como o povo do caminho, o povo que se converteu ao cristianismo. E depois ele diz, o rei Agripa diz, você acha que em tão pouco tempo você pode me converter, me fazer entregar a vida para Jesus? E a resposta de Paulo é maravilhosa, Não sei se em pouco ou muito tempo, mas eu torço, oro e desejo no meu coração que não apenas você, mas todos aqueles que estão me acusando também possam entregar a sua vida. Todos esses que estão me ouvindo possam entregar as suas vidas a Jesus e possam ser libertos. E é muito interessante que mesmo o rei Agripa, Festo, também não encontra o culpa em Paulo, e se Paulo não tivesse apelado para César, ele teria sido posto em liberdade. Irmãos, nós vemos Paulo, um opositor resistente ao Evangelho, entregando a sua vida ao Senhor. E o que tem impedido você de entregar a sua vida ao Senhor? O que tem impedido você de viver de forma abundante nos caminhos do Senhor? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje.
Obrigado a Deus pela sua palavra, obrigado por este estudo bíblico, que o Senhor nos ensine todos os dias a sermos obedientes à sua palavra e a não resistirmos mais aos aguilhões, a não sermos touros indomáveis, mas ao contrário, queremos ser servos obedientes à sua palavra. Que o Senhor nos ensine no dia de hoje, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também se inscrever aqui no nosso canal. Comenta aqui embaixo se esse devocional tem feito a diferença para a sua vida. Se não, comenta aqui também como que a gente pode melhorar para que você possa ser também abençoado e alcançado por esse projeto, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!